Olá, queridos, queridas, muita alegria estar com vocês aqui nesta oportunidade e quero agradecer ao enorme convite que eu tive ao receber do segundo Fórum de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade organizado pela Unesp. E eu quero, de modo muito carinhoso, agora fazer um agradecimento muito especial a todos os coordenadores, mas em nome da minha grande amiga, professora, doutora Angélica Morales. Muito obrigada, Angélica, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Bem, queridos, nós temos vivido tempos muito especiais, e eu gostaria aqui, então, de começar a nossa apresentação. Vamos aqui organizar de tal maneira que nós possamos estar acompanhando, né? Ver se vocês podem ver aí em tela cheia. Ah, muito bem. Eu creio que agora sim. Queridos, nós vivemos um desafio muito grande, porque vocês têm percebido que os desastres têm ocorrido cada vez mais intensos e mais frequentes, inclusive no nosso Brasil. Mas quando você olha para o mundo inteiro, você vê que isso é uma realidade. E, junto com isto, está no bojo e até mostrando o seu rosto a emergência climática. Nós vivemos uma emergência climática, nós já estamos vivendo uma crise tão grande que nós não queremos mais chamar de crise, nós estamos chamando de emergência, aquela que realmente é para você chamar a ambulância, né, para resolver o problema. E nós queremos até mudar, inclusive, chamar de emergência humanitária, porque não é o clima que está com problema, mas nós, a humanidade, estamos tendo muitos desafios. E como é que nós estamos enfrentando isso? Através da Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática, a RIPERC, a qual eu tenho o prazer de ser coordenadora. Nessa linha é que nós vamos, então, trabalhar um pouquinho hoje. Bem, eu sou pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, foi minha supervisora a doutora Michele Sato, a quem eu tenho um grande carinho e grande admiração. Então, parte do que eu vou falar, inclusive, foi publicado neste trabalho de pesquisa em conjunto de pós-doutorado. Eu também sou doutora em Engenharia Florestal, Gestão e Planejamento de Recursos Hídricos e Educação Ambiental pela Universidade Federal em Curitiba, Paraná. Eu sou professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tenho 30 anos já lá como professora e nesses 30 anos o curso de Ciências Biológicas da UniOeste, que me acompanha todo o tempo, e também eu sou professora do programa de doutorado e mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável, e este fica num campus em especial, que não é em Cascavel, Paraná, e sim em Marechal Cândido Rondon, que nós também, como Unesp, somos uma universidade multicamp, só que um pouco menor, né? Nós temos apenas 5 campos, grandes campos, mas são apenas 5. Eu também sou representante do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. Esse é o fórum que seria um correspondente ao IPCC da ONU, que deve fazer a assessoria, não é, de programas e projetos e de estudos ao governo brasileiro. Eu também venho já de uma tradição de redes, sendo facilitadora há muitos anos da Rede Brasileira de Educação Ambiental, a REBEA, a Rede Sul Brasileira e a Rede Paranaense de Educação Ambiental. Então, desse contexto de redes é que tenho trabalhado já há muito tempo. Bem, então, foi assim que surgiu, a partir deste movimento, que surgiu a Rede Internacional de Pesquisa e Resiliência Climática, a RIPERC. E ela é uma rede que eu vou contar um pouquinho para vocês como é que ela surgiu e como é que nós temos trabalhado. Fica já aqui o meu convite para você vir participar conosco. Bem, eu também sou coordenadora do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Proteção e Desastres, o CEPED, da UniOeste, que tem
e como seu principal programa, o programa Cidades Resilientes da ONU, em parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Casa Militar do Paraná, com a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, enfim, trabalhando esse tema tão importante para transformar, para pensar como é que nós vamos, como municípios, né, enfrentar esses desafios. Essa é um pouquinho da minha cidade, meu lugar de fala, de Cascavel, no Paraná, Brasil, e aqui também você vai ter aqui uma visão um pouco da nossa universidade, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bem, quais são os desafios? O que está posto diante de nós de uma governança pensando sobre os desastres ambientais que têm ocorrido? Como eu disse para vocês, a crise que nós estamos atravessando como crise global, hoje nós já não queremos chamar elas de emergência climática, mas nós gostaríamos de chamá-la já de crise humanitária, porque é isso que está ocorrendo. E gostaríamos de que as pessoas pensassem que esta crise, ela afeta a todos nós, a toda a vida planetária. E há vários estudos nesta linha, não é, que tem sido desenvolvido, por exemplo, Henrique Leff chama de crise civilizatória, Carniato, Rosa Oliveira, Foster chama de crise socioecológica em dado momento, a crise de sentidos, o Ari Marshall, crise entre ciência e religião, Wilson, em 2008 já traz esta designação, não é? E crise socioambiental, Loureiro, Lovelock, Leonardo Boff, Meira e Carteia, Pereira e Amaral, enfim, e muitos outros. Então, essa crise tem sido estudada e apontada já há muito tempo e por muitos cientistas ao redor do mundo. Bem, desde 2007, eu venho estudando um pouco sobre isso a partir da educação ambiental e dos recursos hídricos. E, olhando para esse grande guarda-chuva da sustentabilidade, Michele Sato fala que esta crise, na verdade, ela traz para nós um olhar perverso, inclusive, para a gente enxergar, e a gente precisa enxergar a grande injustiça ambiental climática. Por que isto? Porque a crise climática, ela vai incidir em cima, os que mais afetados serão os pobres, os negros, os que têm alguma necessidade especial física, ou então chamado as pessoas mais vulneráveis, os idosos, os acamados. Então, estes e qualquer pessoa dos grupos vulneráveis, estes são os mais afetados. Por isso, a crise climática ou a emergência climática, ela incide mais, trazendo sobre a pobreza de modo geral, a vulnerabilidade de modo geral. Portanto, há uma grande injustiça. Ricos também são afetados? São, mas geralmente as condições são outras e as grandes tragédias estão mais relacionadas àqueles de menor poder aquisitivo, realmente da linha da pobreza. Então, essa crise chamada de ecossociológica ou socioambiental, hoje é contida como uma crise humanitária global. Eu estou frisando isso, porque eu gostaria que ficasse esse conceito com você. E desde 2007, da minha tese de doutorado, que eu estou dizendo, a conservação da natureza não pode ser alcançada se for trabalhada isoladamente. Nós temos que pensar numa educação para a mudança, uma educação que seja ambiental, para o ambiente, no ambiente e sobre o ambiente. Essa é a visão que a educação precisa trazer para todos nós. Bem, nós não podemos alcançar sustentabilidade de forma isolada. E como estão as nossas cidades, como é que estão os nossos municípios? Olha, vejam esses dados, muito importante. 10 países dos 15 com maior desigualdade no mundo estão na América Latina. 80% da população da América Latina, são 460 milhões de habitantes, atualmente vivem em espaços urbanos.
560 milhões de habitantes na América Latina estarão em espaços urbanos agora, em 2025. De 460 passa para 560 milhões. 100 milhões a mais. Aqui também nós temos um dado muito importante, que 180 milhões das pessoas da América Latina vivem abaixo da linha da pobreza, e 40% vivendo através de uma economia no setor informal, não tem emprego, não tem garantias, e é essa a situação. Então, como é que nós vamos ter sustentabilidade se a gente não tiver municípios sustentáveis? E se você olhar ao redor de tudo isso que você ouve, você vê no jornal, que você assiste na televisão, os eventos extremos de grandes desastres estão em toda a América do Sul e também em todo o mundo. Isso acho que já está claro para todos nós. Bem, veja que situação, por exemplo, ano após ano, as máximas de temperatura têm sido alcançadas. Por exemplo, veja aqui este slide. Vocês se lembram de a Sibéria? Lá em cima, na Rússia, lá no Polo Norte, né? Isso, lá no cima, a terra dos ursos polares, isso. Olha, lá na Sibéria, em 20 de junho de 2020, atingiu 38 graus centígrados. Você imagina que é 38 graus centígrados na Terra do Gelo? Então, é a temperatura que foi foi a maior até agora registrada no Ártico. Então, veja você como é que a gente fala, então, do degelo, do aquecimento global e tudo que está acontecendo. Veja, aqui nós temos estudos que são, começando aqui na linha de cima, da esquerda para a direita, né? Nós temos uma projeção de 2011 a 2040. Veja, mínimas no verão e máximas no verão, mínimas no inverno, máxima no inverno. Mas os estudos estão mostrando que se a gente continuar neste nível de aquecimento, de produção de gases de efeito estufa que nós temos vindo até agora, que pouco tem sido feito para neutralizar estes gases, ainda tem muito a ser feito, nós vamos chegar na linha do meio, 2040 a 2070, veja como o aquecimento, como as cores, olha aqui embaixo, você sempre deve olhar aqui você não precisa ser um entendido em aquecimento global, você olha aqui nas réguas e veja que quanto mais escuro, mais aquecido, mais altas temperaturas, quer dizer, quanto a mais do que a média global. Então, aí, chegando inclusive a 7, 8, né, aqui no final desta régua. E você vê que a 2100, 2070 a 2100, se a gente não mudar o nosso modo de vida, nós vamos ter aqui 5, 6, 7, 8 graus centígrados a mais. Estas são as projeções. Vamos ver para o Brasil. Veja, por exemplo, o que isso impacta. Em 2021, por volta de setembro, nós tivemos uma forte crise hídrica. Você se lembra disso? E foi o ano anterior, né? Nós estamos em 23, o segundo ano anterior. E veja que situação, olhe de novo para a régua, sempre olhe aqui para o lado da régua. O zero é um quase branco, não é? Um branco seria aqui no 0, um azul muito clarinho. E se você ver, você vai ver que anomalias de precipitação, menos, falta de, realmente seca. E aí, se você olhar aqui para as cores do Paraná e para as cores de São Paulo, você vai ver que foi, na maioria das regiões, entre menos 44,9, não é, de milímetros, até a 100 milímetros, e em alguns lugares chegando até a 200 milímetros de falta d'água. E isso com relação à média histórica no período de 1961 a 1990, tentando fazer, então, essa comparação, que acho que é muito importante na ciência, né? Olha agora
se a gente olha quanto choveu, a precipitação total, quanto choveu. E se você olha esse mapa do Brasil e as nossas regiões aqui, principalmente uma parte aqui do oeste do Paraná e uma parte norte aqui de São Paulo, você vai perceber que em relação a este outro mapa da América Latina com a média mensal, desde 1979 a 1995, é gritante a diferença, né? A gente tinha uma condição hídrica de água aqui muito melhor, você olha para a régua aqui, né? Enquanto que aqui agora nós temos uma forte seca, e é isso que nós estamos preocupados. Bem, veja, por exemplo, então, como é que esta seca, estas projeções de seca, ali não eram projeções, né? Ali já era média histórica mesmo, é o que aconteceu, era a realidade. E agora, fazendo projeção como estão os estudos nessa direção, veja aqui, em 1970 para 2070, os municípios com plantio favorável nos meses 1, 11, 12, ou 11, 12 e 1, né? Que é o período do plantio aqui da nossa região, pelo menos, é a soja, que é forte na agricultura. Você vai ver que, olha, se continuar desse jeito, para 1970, olha como o Paraná tem bastante amarelo com pontos vermelhos. E um pouco aqui também no estado de São Paulo e outras regiões que vocês conhecem. E o que isso significa? Significa que a agricultura estaria inapta, essa região estaria inapto para a agricultura. Na amarela, é um amarelo mesmo, né? É inapta, mas ainda produz alguma coisa. E o vermelho é totalmente inapto, quer dizer, dificilmente você vai ter uma boa colheita de soja, por exemplo. Vamos passar adiante. Eu tenho mais aqui algumas. Olha aqui. Então, aqui é como uma previsão. Se a gente continuar usando a nossa vida, o nosso consumo, a maneira de viver, emitindo gás de efeito estufa no nosso transporte, na nossa agricultura, na nossa pecuária, nas nossas indústrias, se nós continuarmos assim como temos visto, há um pior cenário, que seria a gente ter uma projeção para 5,8 graus centígrados a mais. E se isso acontecer, como é que fica a soja no Brasil? E você olha aqui, hoje, toda essa parte verde é ótima produtora, mas olha para cá agora, como é que ficaria comprometido, principalmente esta cadeia da soja. Eu não estou aqui para defender a cadeia da soja, até porque ela é commodities, ela não é comida, mas pelo menos a minha região, ela é fortíssima nesta área. E se a gente tiver este cenário, toda a cadeia vai estar comprometida. Bom, então nós no Paraná, nós tivemos uma severa crise de falta de chuva em 2021. Então vocês, olha, quando a gente vai para o The Washington Post, quando a gente vai para o New York Times, USA News, vocês vão vendo aqui, ó, sempre o Brasil, mas falando do quê? Da chuva, da falta de chuva, de que o Brasil, com mais recursos de água doce do mundo, perdeu 15% de suas águas superficiais nas últimas 3 décadas. Veja, então, falando inclusive das cataratas sem água, o G1, Folha de São Paulo, trazendo. Então, essa foi a situação. Você conhece as cataratas do Iguaçu? Se você não conhece, você pode se assustar, porque não é isto aqui. As pessoas realmente, eu fico muito triste quando eu vejo uma situação dessa, e às vezes já aconteceu outras vezes, mas agora com mais frequência. Então, veja, olha, quase sem água.
Mas isso, as cataratas nossas não são assim. É este o cenário lindo que a gente conhece. E que se você não conheceu ainda, a gente convida a conhecer, mas assim, com água. Então, veja como é grave. A Sanepar, inclusive, dizendo que se a gente não diminuir o consumo em 20%, a água ia acabar. Essa é a situação, perdas agrícolas. Então, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima tem trabalhado, e durante todo este anterior governo, não houve nenhuma reunião, nenhuma. Simplesmente foi abandonado. Mas desde junho de 2018, a gente tinha uma solicitação do governo para fazer uma proposta de estudos para o governo, pensando em todos os setores da economia. Bem, o cenário é esse. E o problema? Por exemplo, eu quero falar do Paraná, porque eu não estudo o estado de São Paulo, vocês me perdoem, mas olha só. Olhe para esse mapa do Paraná. Basicamente, não temos florestas. E os outros estados estão em situação parecida. Então, nós temos muito pouca área de floresta. E como é que nós queremos ter água, chuva, sem floresta? Nós sabemos que é um binômio. Os rios, as nascentes, precisam da proteção das florestas. Não vou falar aqui de evapotranspiração, nada disso, porque vocês conhecem, e se não conhecem, vão estudando nesta área. Mas o que foi que aconteceu? Bem, as fronteiras agrícolas avançaram sobre as nascentes, sobre os córregos, e hoje a gente tem o quê? Uma monocultura. E o que nós fizemos? Nós estamos rompendo os limites planetários. Nós temos uma maior concentração de CO2 na atmosfera, criando aí as mudanças climáticas, nós temos a perda de biodiversidade, nós temos uma poluição alta por nitrogênio, por uso de fertilizantes, escassez de água doce e vai por aí afora, não é? Por que nós chegamos nessa crise? Porque a nossa visão mecanicista, reducionista, imediatista, acumulativista, lucrativista, que só pensa no econômico. Foi um paradigma da conquista que dizia que a gente ia ter crescimento infinito, produção ilimitada, mas isso não é possível. Porque como vamos ter crescimento infinito num planeta finito? Os paradigmas quantitativos que trouxeram um progresso até nos últimos 150 anos já foram superados. Hoje nós necessitamos da substituição por paradigmas qualitativos, qualidade de vida. O que você precisa? De que maneira nós podemos viver para ter qualidade de vida? Este é o nosso desafio hoje. Bem, e aí está diante de nós as grandes desigualdades sociais, né? Quase metade da população mundial, 3,4 bilhões de pessoas ainda luta para satisfazer as suas necessidades básicas, dados do Banco Mundial de 2018. Então, enquanto uns têm muito, lá na gangorra, né? Vocês estão vendo, os pobres estão ali com nada. Então, é muito desigual e muito desumano o que nós temos visto. Bem, então, a crise que nós temos chamada de ambiental, na verdade, ela é socioambiental e humanitária, e ela vem decorrência desse modelo civilizatório que é dominante e exploratório. E junto vem também o acelerado crescimento demográfico e econômico. E qual é a consequência? Destruição ambiental, catástrofe e escassez. O ser humano é um eficiente depredador, mas ele também pode ser o agente transformador dessa situação. Portanto, nós nos perguntamos, que educação ambiental é essa? Que emergência climática é essa? Sustentabilidade, cidadania, como? Para quê? Para quem? E junto, então, nós temos trabalhado também com os ODS, principalmente o 11, que é sobre as cidades e comunidades sustentáveis. Bem, já com base em Ignacy Sachs, Michele Sato e outros, nós temos falado que já a sustentabilidade não se fala mais do tripé, se fala, na verdade, de pilares da sustentabilidade, que é baseado no modelo econômico, político, social, cultural, ambiental e espiritual equilibrado.
E aí, nós vemos o relatório Bolton dizendo que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às nossas necessidades da presente geração sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. É com base na proteção ambiental, na justiça social, também na eficiência econômica. Aí nós teremos realmente um desenvolvimento sustentável. É o nosso modo de olhar para o mundo, o nosso modo de viver, o nosso modo de estar no mundo é que precisa ser mudado. Como é que nós encaramos o que é viver bem e o que é realmente ter segurança neste mundo diante da crise que estamos vivendo? Bem, a educação ambiental traz para nós a Carta da Terra, é um dos documentos planetários mais lindo e mais... ele é tão profundo, ao mesmo tempo simples, que uma criança pode entender, que ele diz para nós que é tempo de escolha. Então, é tempo da gente ajustar o foco, é tempo de mudança no olhar. Nós estamos como esse homem, né, ali da ilustração, que está serrando o galho da árvore, mas veja de que lado que ele está. Ele não está vendo que ao serrar o galho da árvore, é ele quem vai ter o grande desastre, não é? Então, nós perdemos a noção de interdependência que nós temos, e, em consequência, nós trouxemos a degradação ambiental. Nós pensamos na evolução da ciência, do pensamento, mas nós trouxemos o quê? Grandes catástrofes. Nós temos que hoje questionar as relações entre os homens, entre a humanidade e o ambiente, para que a gente possa pensar num novo modo de viver, um novo modo de ser e estar no mundo. As interconexões entre os elementos é que constituem a essência do nosso planeta. É essa teia da vida, em que todos nós fazem parte, essa essência do nosso planeta. Portanto, a Terra sustenta a vida, mas a vida é que modela a Terra. É o nosso modo de ser é que faz com que a Terra esteja do modo como ela está. Então, sustentar, guardar, da palavra sustentabilidade, né? Manter, conservar o quê? Para quê e para quem nós vamos fazer isso? Desenvolvimento, como diz Michele Sato, o prefixo des é negação, envolvimento, participar. Portanto, a palavra em si, se desdobrada, traz algo que é negar a participação. Será? É isso que nós queremos? Mas não é isso que temos tido? Como é que nós temos que pensar uma nova maneira de desenvolvimento? Bem, Leonardo Boff traz um pensamento muito importante. O que deve ser sustentável é a sociedade e não o desenvolvimento. Se a sociedade for sustentável, tudo será sustentável, incluindo o desenvolvimento. Bem, e é assim que nós temos trabalhado na nossa Rede Internacional de Pesquisa e Resiliência Climática. E nós queremos pensar nela como uma grande teia. E aqui, fazendo então menção à nossa galáxia, né? A Via Láctea, né? E o nosso Sol, um pequeno ponto dentro da Via Láctea. Bom, aqui então, a nossa Rede Internacional de Pesquisa e Resiliência Climática, ela nasceu em 2019, em setembro de 2019, ela é muito jovem ainda. E fizemos um evento maravilhoso, é todo um projeto desenvolvido com a Universidade de York, na Inglaterra, e o apoio da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e junto com os nossos parceiros, professores, pesquisadores da Argentina e do Paraguai, que foram convidados, nós tivemos um grande evento e criamos a rede com 70 e poucos pesquisadores participantes desta rede. Hoje, ela cresceu, nós estamos em 15 países, em quase todos os estados, e somos em aproximadamente 250 pesquisadores. Então, como eu disse a vocês, essa experiência está publicada, né, na revista Research Society and Development. E vocês podem ver em 2021, no volume 10, um pouco desse desafio, né, que foi a gente conectar as pessoas para trabalhassem juntos.
Bem, se você, no Google Maps, nós temos então aí um mapa onde mostra a localização dos nossos pesquisadores em diversos países, e aqui também é um gráfico que eu gosto de mostrar, porque mostra que desses pesquisadores nossos, quase 200 e pouco, a maioria deles são doutores e pós-doutores. E temos também doutorandos, mestres, mestrandos, e especialistas, alguns professores, alguns estudantes de graduação também são bem-vindos, mas realmente é uma rede de pesquisadores. São pesquisadores com alguns de seus alunos que realmente querem fazer a diferença e projetos nos seus territórios. Aqui, então, nós temos já, junto com a rede, criado uma revista internacional de pesquisa, Resiliência, Pesquisa e Ciência, e ela tem já 2019, 20, 21, 22, nós temos publicado regularmente 2 números por ano, um a cada semestre, mas a gente sempre tem 2 outros números especiais de eventos, com muito material já que você pode acessar a partir do site da UniOeste. Então, se você colocar lá no Google, você vai encontrar a nossa revista. E então, um pouco da nossa revista. Nossa rede, ela se reúne uma vez por mês, e ela participa de variados eventos, mas uma vez por mês nós temos uma reunião formativa. É realmente um projeto de formação nesta área, e todos os meses temos 1 ou 2 palestrantes de diversos desses países e diversas áreas de interesse, né? Temas muito interessantes que nós temos trabalhado. Temos feito parceria, aqui nós temos, por exemplo, esta parceria com a University College State Management de Reading, na Inglaterra, professora doutora Renuka, aqui a Universidade Coventry, a gente tem feito um hackathon já com eles sobre os desafios da sustentabilidade, os ODSs. Aqui nós temos a Universidade de Sheffield University, onde junto com o professor Augustino aqui e sua equipe, nós temos trabalhado muita tecnologia, professor Reginaldo, na área veja aqui que é a área mais de energia na agricultura, eu quero passar aqui para vocês verem, veículo elétrico, placas solares, estações eletropostos, né, para tudo desenvolvido com tecnologia brasileira da nossa universidade, inclusive esse modelo de veículo aqui, totalmente desenvolvido aqui na nossa universidade, em parceria com a Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Aqui, então, também uma outra área que eles trabalham bastante, que são as fontes renováveis de energia, né, com biodiesel, né, de vários grãos e qual a produção melhor, enfim, é muito, muito interessante. Nós também temos trabalhado, muito na parceria com várias universidades e dos seus eventos. Aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui o Instituto Federal de Muzambinho, IF-Sul de Minas, a gente tem trabalhado vários anos já com o Congresso Brasileiro de Educação Ambiental. Aqui, uma parceria com a Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, com vários palestrantes sempre muito importantes, enfim. Nós temos trabalhado com outros projetos e outras redes, como, por exemplo, a Aliança das Redes Ibero-Americanas de Universidade pela Sustentabilidade e o Ambiente, ARIUSA, e, enfim, nós temos trabalhado pensando realmente, tanto do ponto de vista da universidade, como das cidades, e em vários segmentos, inclusive a parte de agroecologia, segurança alimentar, dentro do desenvolvimento rural sustentável. Temos trabalhado com gestores, com professores
das escolas, através das secretarias de educação, e gestores, mesmo nas prefeituras municipais, tem sido foco do nosso trabalho. Bem, hoje nós temos desenvolvido alguns projetos financiados, como, por exemplo, este aqui, é um projeto muito grande, com 7 universidades aqui do Paraná, que é o NAP, Novos Arranjos de Pesquisa, Inovação e Emergência Climática. E é isso, não há um planeta B, nós temos que cuidar do nosso planeta, então por isso é que a gente está nesse desafio das emergências climáticas. A Justiça Climática e Sustentabilidade é um outro projeto ligado com o grande programa da RIPERC, e ele também recebeu o apoio do CNPq. Então, é Justiça Climática e Sustentabilidade, perspectivas transdisciplinares com foco nos gestores municipais, mulheres e jovens, pela atuação da Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática. Estamos aí, nessa linha, gestores, mulheres, jovens, é muito importante, né? Como é que a gente vai fazer essa transdisciplinaridade buscando essa justiça climática? Tem um outro projeto muito importante, que é a Iniciativa Amazônia Mais 10, também financiada agora recentemente, que ele fala sobre a caracterização socioambiental e diagnóstico de gestão territorial para o desenvolvimento do turismo sustentável, gestão da água, educação ambiental, na região do Vale do Guaporé, no estado de Rondônia, e no Vale do Jari, no Amapá. Um projeto fantástico que a gente vem desenvolvendo. Aqui é um projeto que a gente desenvolve com a Universidade Santiago Compostela, na Espanha, é do programa Resclima, e é muito bonito, e dizendo, olhando com esperança, descarboniza, que não é pouco, descarboniza suas ações. Como é que você vai fazer isso? Essa é uma ideia muito linda, trabalhando com jovens e com comunidades rurais também, juntamente com o professor Pablo Meira Artea, que ele é da Universidade da Espanha, né, da Galícia, lá de Santiago Compostela. Bem, nós temos então trabalhado também o protagonismo jovens nas lutas pelas emergências climáticas, juntamente com o Instituto Edgar Morin, na França, Paris, na França. Muito importante também, pensando em ações que façam com que os jovens nas escolas possam, principalmente no período de ensino médio, eles possam trabalhar esse protagonismo, possam trazer esta causa e possam realmente se envolver neste protagonismo. E aí, esses jovens, os principais líderes, muitos deles, são convidados a participar da COP, né, a cada ano. Bem, aqui então já falei que nós temos feito vários projetos, né, vários congressos, e nós temos feito o nosso evento, né, que é o 4º Workshop Internacional de Pesquisa e Resiliência Climática, foi feito agora em 2022, e nós temos o próximo, vamos para o 5º, enfim, sempre um evento que a gente tem buscado fazer presencial e online, de tal maneira que os nossos colegas que são de outros países, ou então nós mesmos, né, que não temos condição muitas vezes de ir até, vocês virem até nós, né, então nós temos colocado à disposição e tem sido um evento fantástico. Bem, aqui então mais uma vez, a Aliança das Redes Ibero-Americana, que nós temos trabalhado, juntamente pensando a constituição do trabalho mesmo, a sustentabilidade do meio ambiente através dos programas das universidades. Aqui a Rede Brasileira de Educação Ambiental, Rede Sul Brasileira e Rede Paranaense de Educação Ambiental, a qual nós temos trabalhado, e a Rede Brasileira de Educação Ambiental, ela foi criada a partir da Rio 92, desde 92, e 20 anos depois, nós tivemos a Rio +20, e nós tivemos lá, com todas essas universidades, nosso pessoal trabalhando na Cúpula dos Povos, né, um seminário muito, muito importante, muito interessante. Vamos fazendo esse protagonismo, né, dos jovens, das universidades. Aqui, então, a nossa equipe do Paraná,
que esteve na Rio+20, e podem ver que tem pessoas com um pouco mais de idade que são ambientalistas do estado do Paraná à época em atividade, né? E os jovens da universidade também conosco. Bem, aqui nós levamos em parceria, a parceria que nós temos com a Itaipu Binacional, trabalhamos junto com eles em 29 municípios da Bacia do Paraná 3, chamada a Bacia BP3, né? E esta era uma grande colcha colocada ali na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, chamou muita atenção, porque cada quadradinho desse representava uma escola com o seu projeto de sustentabilidade. Muito lindo. E assim eles também estiveram virtualmente, né, através do seu bordado, da sua pintura presente na Rio+20. Bem, nós temos trabalhado com a Rede Paranaense de Educação Ambiental, nós temos reuniões com os coletivos, aí é o coletivo da região metropolitana de Curitiba, apoiado e coordenado juntamente conosco, com o Ministério Público do Paraná, as prefeituras municipais. Então, é um trabalho fantástico que tem sido desenvolvido através da Rede Paranaense de Educação Ambiental. Nós temos a nossa lei de educação ambiental, nós temos o programa, e agora nós temos o regulamento também desse programa, e agora nós temos um plano de ação para o governo do Paraná. A gente espera que realmente possa dar bons frutos. Bem, nós queremos convidar você para participar conosco. Venha participar da RIPERC conosco. É uma grande... Nós precisamos nos dar as mãos, não tem mais como trabalhar sozinho. Nós não podemos mais dançar uma ciranda sozinho, mas sim nós temos que formar uma grande roda e darmos as nossas mãos para cantarmos juntos um novo tempo. Então, aqui, se você está aí com seu celular na mão, aponte para esse QR Code. Vou dar um tempinho aqui, enquanto eu falo, para que você aponte para esse QR Code. Esse QR Code vai te levar a um formulário, você preenche esse formulário, e ao final dele, você preste atenção que vai ter um link. Este link você copia para entrar no grupo da rede. No grupo da rede você vai ter muito material, muita informação, muita gente boa, doutores pesquisadores de muitas universidades sempre trazendo novidades lá para nós, e além do que, você saberá quando serão as reuniões, os eventos e tudo mais. É uma mobilização, e junto nós formamos também grupos para elaborar projetos, porque nós queremos a atuação, não apenas a pesquisa. Nós precisamos realmente mudar a realidade dos nossos lugares. Bem, e para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a esperança da ecopedagogia, do grande educador, nosso patrono da educação brasileira, que é o nosso educador Paulo Freire. Então, ele nos diz assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é ter a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Esperançar é levar adiante, por isso é muito diferente de esperar. Temos mesmo que esperançar. Com essa esperança, então, eu quero agradecer a todos e dizer que nós podemos e nós devemos nos unir, sair da nossa zona de conforto. Fica aí o meu contato também, se alguém quer tirar uma foto, né? Quem sabe aqui está um pouquinho mais fácil, tem as nossas redes sociais, meu e-mail, enfim, e assim, eu gostaria de agradecer muitíssimo a vocês pelo convite. Angélica, querida amiga, muito obrigada. Um grande prazer, mais uma vez, estar com você. Um beijo a todos. E, quem sabe, nós podemos esperançar juntos. Eu gostaria que você viesse conosco para a Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática. E vocês, então, são convidados para estar conosco. Daí nós teremos o 5º workshop de educação de resiliência climática, que vai ser este ano, ainda. A data não está totalmente definida, geralmente entre outubro e novembro, e você
vem estar conosco. Vamos dançar aquela ciranda junto, não é? A ciranda da esperança, a ciranda de fazer algo de bom por nós e pelos nossos territórios. Um grande beijo, muito obrigada.